Lorena sempre foi uma mulher focada e determinada. Aos 28 anos, ela já havia conquistado uma posição de destaque na empresa de tecnologia onde trabalhava. Seu dia a dia era repleto de reuniões, prazos e projetos desafiadores, mas ela adorava o que fazia. Foi em um desses eventos corporativos, um coquetel de networking, que ela conheceu Mark. Mark era novo na empresa, transferido de uma filial no exterior. Com um sorriso fácil e um charme natural, ele logo chamou a atenção de Lorena. Eles começaram a conversar sobre trabalho, mas o papo fluía tão bem que logo estavam discutindo hobbies, viagens e planos para o futuro. Lorena se surpreendeu ao descobrir que Mark compartilhava muitos de seus interesses, desde a paixão por música clássica até o desejo de um dia morar em um apartamento com vista para o mar. Naquela noite, trocaram números e marcaram um encontro para o fim de semana seguinte. O que começou como uma simples conversa profissional logo se transformou em algo muito mais profundo. Nos 2 anos seguintes, Lorena e Mark construíram um relacionamento sólido e cheio de momentos especiais. Eles viajavam juntos sempre que possível, explorando novos lugares e criando memórias inesquecíveis. Mark era atencioso e romântico, sempre surpreendendo Lorena com pequenos gestos, como flores entregues no trabalho ou jantares preparados por ele em casa. No aniversário de 2 anos de namoro, Mark levou Lorena a um restaurante à beira-mar. Sob o céu estrelado, ele se ajoelhou e pediu sua mão em casamento. Lorena, emocionada, disse sim sem hesitar. O noivado foi celebrado com familiares e amigos próximos, e os dois começaram a planejar o futuro juntos. Um dos primeiros passos como noivos foi a compra de um apartamento. Depois de meses de pesquisa, encontraram um lugar perfeito, um apartamento espaçoso em um condomínio de classe média alta, com vista para um parque e uma área de lazer completa. O apartamento 1505 se tornou o lar dos dois, decorado com cuidado e amor. Eles passaram horas escolhendo móveis, cores e detalhes que refletissem a personalidade de ambos. Lorena adorava cozinhar, então a cozinha foi projetada para ser funcional e aconchegante. Mark, por sua vez, garantiu que o home office tivesse espaço para os dois, já que ambos trabalhavam remotamente em alguns dias da semana. O casamento foi um evento tão planejado quanto o apartamento. Lorena e Mark escolheram uma cerimônia à beira-mar, com decoração minimalista e elegante. O dia foi perfeito, repleto de sorrisos, lágrimas de felicidade e muitas danças. Após a lua de mel em um resort nas Maldivas, eles retornaram ao apartamento 1505, prontos para começar a vida a dois. Os primeiros 4 anos de casamento foram repletos de harmonia. Lorena e Mark dividiam as tarefas domésticas, apoiavam um ao outro nos desafios profissionais e sempre encontravam tempo para momentos a sós. Eles criaram uma rotina que funcionava para os dois, com noites de filmes, jantares especiais e viagens frequentes. No entanto, como em qualquer relacionamento, pequenos desentendimentos começaram a surgir. Lorena era mais organizada e metódica, enquanto Mark tinha uma abordagem mais relaxada em relação à vida. Essas diferenças, que antes pareciam insignificantes, começaram a gerar atritos. No início, os desentendimentos entre Lorena e Mark pareciam insignificantes. Eram discussões sobre coisas banais, como quem esquecera de pagar uma conta ou quem deveria levar o lixo para fora. No entanto, com o tempo, esses pequenos atritos começaram a se acumular, criando uma tensão silenciosa no apartamento 1505. Um dos primeiros incidentes ocorreu em uma manhã de sexta-feira. Lorena havia preparado o café da manhã, como fazia todas as manhãs, e esperava que Mark sentasse com ela antes de começarem o dia. No entanto, ele estava distraído com o celular, respondendo a mensagens de trabalho. Quando Lorena comentou que gostaria de passar mais tempo juntos durante as refeições, Mark respondeu de forma brusca. Lorena, você sabe como é minha rotina. Não posso simplesmente ignorar meus compromissos. Lorena ficou magoada com a resposta fria, mas decidiu não discutir naquele momento. No entanto, a sensação de que Mark não priorizava mais os momentos a dois começou a incomodá-la. A situação piorou com a chegada de Sofia ao apartamento 1506. No início, Lorena tentou ser amigável e até convidou a nova vizinha para um jantar em casa.
No entanto, ela logo percebeu que Sofia tinha uma personalidade extrovertida e um jeito de se aproximar das pessoas que a deixava desconfortável. Um dia, Lorena chegou em casa mais cedo do trabalho e encontrou Sofia no corredor, conversando animadamente com Mark. Ele estava segurando uma chave inglesa, já que Sofia havia pedido ajuda para consertar uma torneira em seu apartamento. Lorena cumprimentou os dois com um sorriso forçado, mas sentiu um nó no estômago ao ver como Mark parecia tão à vontade com Sofia. Naquela noite, Lorena tentou conversar com Mark sobre o que sentia. Mark, eu não me sinto confortável com essa proximidade entre você e Sofia. Ela é nossa vizinha e colega de trabalho, mas às vezes parece que vocês têm mais intimidade do que eu e você. Mark respondeu com impaciência. Lorena, você está exagerando. Sofia é apenas uma amiga. Eu estou ajudando ela com algumas coisas, nada mais do que isso. Lorena não insistiu, mas a sensação de insegurança continuou a crescer. O primeiro grande desentendimento ocorreu durante um fim de semana que deveria ser especial. Lorena havia planejado um passeio romântico para comemorar o aniversário de 4 anos de casamento. No entanto, na manhã do passeio, Mark recebeu uma mensagem de Sofia, pedindo ajuda para resolver um problema no trabalho. Ele decidiu atender ao pedido, deixando Lorena esperando por horas. Quando Mark finalmente chegou em casa, Lorena estava visivelmente chateada. Você prometeu que hoje seria nosso dia, Mark. Por que você sempre deixa que outras pessoas interfiram nos nossos planos? Mark respondeu com irritação. Lorena, é só trabalho. Eu não posso simplesmente ignorar minhas responsabilidades. Você precisa entender isso. A discussão escalou, e ambos disseram coisas que não deveriam. Lorena acusou Mark de não se importar mais com o relacionamento, enquanto ele a chamou de controladora e ciumenta. Naquela noite, Lorena dormiu no quarto de hóspedes, e Mark ficou no sofá. Eles passaram 3 dias sem se falar, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. Após o primeiro silêncio, pequenos incidentes continuaram a acontecer, aumentando a distância entre Lorena e Mark. Um dia, Lorena decidiu preparar o jantar favorito de Mark, na esperança de reacender a conexão entre eles. No entanto, ele chegou em casa tarde, sem avisar, e já havia jantado com Sofia e outros colegas de trabalho. Por que você não me avisou? Perguntou Lorena, tentando disfarçar a decepção. Eu não sabia que você estava preparando algo, respondeu Mark, sem perceber o quanto aquilo a magoara. Outra situação ocorreu quando Lorena encontrou uma blusa feminina no carro de Mark. Ela confrontou-o, e ele explicou que havia dado carona para Sofia após uma reunião e que ela esquecera a blusa. Apesar da explicação, Lorena não conseguiu se convencer completamente. No dia seguinte, era a festa do condomínio. Todos os vizinhos se reuniam para um momento de descontração entre eles, a festa no condomínio estava animada. As luzes coloridas piscavam ao ritmo da música, e os moradores dançavam e riam em grupos. Lorena estava tentando se divertir, mas não conseguia ignorar a presença de Sofia. A colega de trabalho estava radiante, usando um vestido vermelho que chamava a atenção de todos, incluindo Mark. Lorena observava de longe enquanto Mark e Sofia conversavam animadamente. Ele ria das piadas dela, e Sofia, por sua vez, tocava levemente no braço de Mark como se fosse a coisa mais natural do mundo. Lorena sentia um nó no estômago, mas tentava se convencer de que estava exagerando. Afinal, Mark era seu marido, e eles haviam construído uma vida juntos. No entanto, quanto mais ela observava, mais desconfortável ficava. Decidiu se aproximar e se juntar à conversa, mas, assim que chegou perto, Sofia deu um sorriso simpático e disse: Ah, Lorena, você está aqui. Mark estava me contando sobre aquela viagem de vocês para a Itália. Que sonho! Lorena forçou um sorriso, mas sentiu que a atmosfera mudará. Mark parecia um pouco tenso, como se tivesse sido pego em flagrante. Ele rapidamente mudou de assunto, mas a sensação de desconforto persistiu. Algumas horas se passaram, e Lorena começou a procurar por Mark. Ele não estava mais na área da piscina, onde estavam os principais grupos da festa.
Ela perguntou a alguns conhecidos, mas ninguém parecia tê-lo visto. Então, ela notou que Sofia também não estava mais por perto. O coração de Lorena começou a bater mais rápido. Ela tentou se convencer de que estava sendo paranoica, mas algo dentro dela dizia que algo estava errado. Pegou o celular e ligou para Mark, mas ele não atendeu. Mandou mensagens, que também ficaram sem resposta. Onde ele está? Lorena murmurou para si mesma, olhando ao redor. Decidiu sair da área da festa e começar a procurar por ele. Caminhou pelos corredores do condomínio, olhando em direção ao playground, à academia e até ao estacionamento. Nada. Então, lembrou-se de que o apartamento de Sofia ficava no mesmo andar que o deles, no 1506. Com o coração acelerado, Lorena pegou o elevador até o 15º andar. Quando as portas se abriram, o corredor estava silencioso, iluminado apenas pela luz fraca das lâmpadas de emergência. Ela caminhou em direção ao apartamento 1506 e parou diante da porta. Não havia nenhum som vindo de dentro, mas algo a impulsionou a tentar a maçaneta. A porta estava destrancada. Lorena abriu a porta lentamente, sem fazer barulho. O apartamento de Sofia estava escuro, exceto por uma luz fraca vinda do quarto. Ela caminhou em silêncio, sentindo cada batida do coração ecoar em seus ouvidos. Quando chegou à porta do quarto, parou. O som de vozes baixas e risadas suaves chegou até ela. Mark, você não deveria estar aqui, disse Sofia, com um tom de voz que Lorena nunca ouvira antes. Era suave, sedutor. Eu sei, mas não consigo evitar, respondeu Mark, com uma voz que Lorena mal reconheceu. Era carregada de desejo. Lorena sentiu as pernas tremendo, mas não conseguia se mover. Então, ela deu um passo à frente e viu. Mark e Sofia estavam sentados na cama, próximos demais. Ele estava segurando o rosto dela, e seus lábios estavam prestes a se encontrar. Mark! Lorena gritou, sem conseguir se conter. Os dois se afastaram rapidamente, como crianças pegas em flagrante. Mark olhou para Lorena com uma mistura de choque e culpa, enquanto Sofia tentou se recompor, mas não conseguiu disfarçar o constrangimento. Lorena, Mark começou, mas as palavras morreram em sua boca. Lorena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O mundo dela desabou naquele momento. Tudo o que eles haviam construído juntos, o amor, a confiança, os planos para o futuro, parecia ter se desintegrado em um instante. Como você pôde fazer isso comigo? Lorena perguntou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lorena, não é o que você está pensando, Mark tentou explicar, mas ela não quis ouvir. Não me diga que não é o que estou pensando. Eu vi com meus próprios olhos. Ela gritou, a voz cheia de dor e raiva. Sofia tentou intervir. Lorena, por favor, deixe-me explicar. Cale a boca. Lorena interrompeu, olhando para ela com ódio. Você não tem direito de falar comigo. Sem esperar por mais explicações, Lorena saiu do apartamento de Sofia e correu para o elevador. Mark tentou segui-la, mas ela o empurrou para longe. Não me toque. Ela disse, com uma frieza que nem sabia que possuía. Quando chegou ao apartamento 1505, Lorena trancou a porta atrás de si. Mark bateu na porta, pedindo para entrar, mas ela ignorou. Sentou-se no chão da sala, abraçando os joelhos, e chorou como nunca havia chorado antes. Naquela noite, Lorena decidiu que não poderia continuar daquele jeito. Ela pegou uma mala, colocou algumas roupas e objetos pessoais e deixou o apartamento. Mark ainda estava no corredor, tentando convencê-la a ficar, mas ela não olhou para trás. Preciso de um tempo sozinha, foi tudo o que ela disse antes de entrar no elevador. Após alguns dias de distância, Lorena e Mark finalmente se encontraram para conversar. Eles marcaram um café em um lugar neutro, longe do apartamento e do condomínio, onde pudessem ter privacidade. O clima estava tenso, e ambos sabiam que aquela conversa seria crucial para o futuro deles. Lorena chegou primeiro e escolheu uma mesa no canto, onde pudessem conversar sem serem incomodados. Quando Mark chegou,
ela notou que ele parecia cansado, com olheiras profundas, como se também não tivesse dormido direito. Oi, Mark disse, sentando-se à mesa. Obrigado por ter vindo. Lorena apenas acenou com a cabeça, sem sorrir. Ela estava determinada a manter a compostura, mas sabia que seria difícil. Eu sei que não há palavras que possam consertar o que eu fiz, Mark começou, olhando diretamente para ela. Mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo profundamente. Eu cometi um erro enorme, e eu nunca deveria ter deixado que isso acontecesse. Lorena respirou fundo antes de responder. Mark, você não só traiu a minha confiança, como também fez isso com alguém que eu considerava uma amiga. Como eu posso confiar em você de novo? Mark baixou a cabeça, sentindo o peso das palavras dela. Eu não tenho uma resposta fácil para isso, Lorena. Eu sei que quebrei algo que era sagrado para nós, e eu entendo se você não conseguir me perdoar. Mas eu quero tentar consertar as coisas, se você estiver disposta a me dar uma chance. Lorena ficou em silêncio por um momento, ponderando as palavras dele. Ela sabia que o caminho para a reconciliação seria longo e doloroso, mas também sabia que ainda amava Mark. A questão era se o amor seria suficiente. Eu não sei se consigo confiar em você de novo, Mark, ela finalmente disse. Mas eu estou disposta a tentar, desde que você esteja disposto a fazer o trabalho necessário. Mark acenou com a cabeça, aliviado por ter uma chance, por menor que fosse. Eu farei o que for preciso, Lorena. Eu prometo. Uma das condições que Lorena impôs para tentar a reconciliação foi que eles começassem a terapia de casal. Mark concordou imediatamente, sabendo que precisavam de ajuda profissional para navegar pelos desafios que estavam enfrentando. Na primeira sessão, o terapeuta os incentivou a expressar seus sentimentos de forma aberta e honesta. Lorena falou sobre a dor que sentiu ao descobrir a traição e como isso abalou sua autoestima. Mark, por sua vez, admitiu que havia se afastado emocionalmente do relacionamento e que havia usado a atenção de Sofia como uma fuga. O que vocês dois precisam entender é que a reconciliação não é apenas sobre perdoar, explicou o terapeuta. É sobre reconstruir a confiança e a conexão que foi quebrada. Isso vai exigir tempo, paciência e muito trabalho de ambos. Lorena e Mark saíram da sessão com uma mistura de esperança e apreensão. Eles sabiam que o caminho à frente seria difícil, mas estavam dispostos a tentar. Os primeiros meses de tentativa de reconciliação foram repletos de altos e baixos. Lorena e Mark tiveram que aprender a se comunicar de forma mais aberta e honesta, o que nem sempre foi fácil. Havia momentos em que Lorena se sentia invadida por ondas de raiva e desconfiança, e Mark tinha que lidar com a culpa e a frustração de ver o quanto ele havia machucado a pessoa que amava. Um dos maiores desafios foi lidar com a presença de Sofia. Embora Mark tivesse cortado todo contato com ela, Lorena ainda se sentia insegura sempre que via a colega no trabalho ou no condomínio. Ela começou a questionar cada movimento de Mark, e ele, por sua vez, se sentia sufocado pela desconfiança dela. Eu não sei se consigo superar isso, Lorena admitiu em uma das sessões de terapia. Eu olho para ele e ainda vejo a traição. E eu olho para ela e vejo o quanto eu a magoei, Mark respondeu. Eu não sei como consertar isso. O terapeuta os incentivou a continuar trabalhando na comunicação e a estabelecer limites claros. Eles também foram encorajados a criar novos rituais de conexão, como noites de filmes ou jantares especiais, para reconquistar a intimidade que haviam perdido. Aos poucos, Lorena e Mark começaram a ver pequenos sinais de progresso. Mark se esforçava para ser mais presente e atencioso, enquanto Lorena tentava abrir espaço para a confiança voltar. Eles começaram a compartilhar mais sobre seus dias, seus medos e seus sonhos, algo que haviam deixado de fazer nos últimos meses. Um dos momentos mais significativos ocorreu quando Mark sugeriu que eles fizessem uma viagem juntos, apenas os dois. Eles escolheram um destino tranquilo, longe das lembranças dolorosas do condomínio e do trabalho. Durante a viagem, eles reconectaram de uma forma que não faziam há muito tempo. Riram juntos, conversaram sobre o futuro e até discutiram a possibilidade de começar uma família. Eu sinto que estamos nos reconectando, Lorena disse em uma das noites da viagem.
Mas ainda tenho medo, Mark. Medo de que você me machuque de novo. Mark segurou a mão dela e olhou nos seus olhos. Eu sei que eu quebrei sua confiança, Lorena, e eu nunca vou esquecer o quanto isso te machucou. Mas eu prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para nunca te decepcionar de novo. Lorena sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas desta vez não era de dor. Era de esperança. A reconciliação de Lorena e Mark não foi fácil, mas eles conseguiram reconstruir o relacionamento aos poucos. A terapia de casal os ajudou a entender as raízes dos problemas que haviam enfrentado e a encontrar formas mais saudáveis de se comunicar. Eles também aprenderam a valorizar mais o tempo juntos, criando novos rituais e tradições que fortaleciam a conexão entre eles. Lorena ainda tinha momentos de insegurança, mas Mark estava sempre lá para lembrá-la de que ela era a pessoa mais importante da vida dele. No final, eles perceberam que o relacionamento deles era mais forte do que os desafios que haviam enfrentado. Eles haviam superado a traição e reconstruído a confiança, e agora estavam prontos para seguir em frente, juntos. Um ano após o incidente que quase destruiu seu casamento, Lorena e Mark estavam em um lugar muito diferente. A terapia de casal, o diálogo aberto e o compromisso de ambos em reconstruir o relacionamento haviam dado frutos. Eles ainda enfrentavam desafios, mas agora sabiam como lidar com eles juntos. Sofia, por sua vez, havia se mudado do condomínio alguns meses após o incidente. Ela pediu demissão da empresa, dizendo que estava buscando novas oportunidades profissionais em outra cidade. Lorena soube por colegas que Sofia havia se mudado para o exterior, mas não se importou em manter contato. Para ela, Sofia era parte de um capítulo doloroso que ela preferia deixar no passado. No apartamento 1505, Lorena e Mark haviam criado um novo ambiente. Eles redecoraram o espaço, escolhendo móveis e cores que refletiam o novo começo que estavam construindo. Fotos de viagens recentes e momentos felizes estavam espalhadas pela casa, substituindo as lembranças mais antigas que haviam sido guardadas. Lorena e Mark haviam aprendido a valorizar os pequenos momentos. Eles criaram o hábito de fazer caminhadas juntos no parque próximo ao condomínio, onde conversavam sobre tudo: trabalho, sonhos, medos e planos para o futuro. Esses momentos de conexão os ajudaram a fortalecer o vínculo que havia sido quebrado. Você lembra daquela noite em que nos conhecemos? Mark perguntou em uma dessas caminhadas. Lorena sorriu. Como eu poderia esquecer? Você estava todo desengonçado, tentando impressionar os chefes, mas acabou impressionando a mim. Mark riu. Eu não sabia que você estava me observando. Eu sempre te observei, Mark, Lorena respondeu, segurando a mão dele. E eu ainda observo. Com o tempo, Lorena e Mark começaram a discutir a possibilidade de expandir a família. Eles haviam adiado esses planos durante os anos turbulentos, mas agora se sentiam prontos para dar o próximo passo. Decidiram começar a tentar ter um bebê, e a ideia os encheu de esperança e alegria. Enquanto isso, na carreira, ambos continuavam a prosperar. Lorena foi promovida a gerente de projetos, e Mark assumiu um cargo de liderança em uma nova equipe. Eles haviam aprendido a equilibrar trabalho e vida pessoal, algo que antes era um ponto de conflito. 2 anos após o incidente, Lorena e Mark celebraram seu aniversário de casamento em uma viagem à Itália, o mesmo lugar onde haviam passado a lua de mel. Desta vez, porém, eles estavam acompanhados de sua filha, Mel, uma bebê de 6 meses que havia trazido um novo significado para suas vidas. Enquanto caminhavam pelas ruas de Roma, carregando Mel no colo, Lorena olhou para Mark e disse: Nunca imaginei que poderíamos chegar aqui, depois de tudo o que passamos. Mark segurou a mão dela e respondeu: Nós superamos porque escolhemos ficar juntos, Lorena. E eu sou grato todos os dias por você ter me dado uma segunda chance. Lorena sorriu, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava. Ela sabia que o passado não poderia ser apagado, mas também sabia que eles haviam crescido com ele. Agora, o futuro era deles para construir, juntos. Lorena e Mark seguiram em frente, fortalecidos pelos desafios que haviam enfrentado e unidos pelo amor que escolheram reconstruir.
O apartamento 1505, que um dia foi palco de dor e desconfiança, agora era um lar cheio de amor, risos e esperança.